capítulo 28, versículo 19 e versículo de número 20, diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Queridos, eu quero esta manhã, dentro desta temática que nos é proposta, falar sobre algumas questões práticas sobre o exercício do discipulado, levando em consideração tudo aquilo que ouvimos do nosso pastor presidente, levando em consideração também o que vamos ouvir na sequência, através do pastor Linderson. Eu inicio dizendo, queridos, que o discipulado, ele não se restringe apenas a um conteúdo, a um material, a uma revista, a algumas lições, ou não se restringe apenas a um tratado teológico, ou apenas a um estudo. O discipulado, ele vai muito mais além do que isso. É uma convivência, é uma vida de intimidade com Deus e de intimidade entre o mestre, o discípulo, o professor e o aluno. Muitas pessoas pensam, acham que o discipulado ele deve ser aplicado apenas àquela pessoa que veio à igreja, aceitou a Jesus, veio à frente e depois agora vai receber o discipulado. A bem da verdade, irmãos, que nós devemos entender que o discipulado ele pode ser aplicado para pelo menos 3 categorias de pessoas. Primeiro, obviamente, o novo convertido, a pessoa que chega na igreja, que está com alguns pontos de interrogação na sua mente, o porquê disso, o porquê daquilo, como é isso, como é aquilo, o que significa isso, o que significa aquilo. Em um primeiro momento, o discipulado deve ser aplicado a pessoas que vêm à igreja, aceitam a Jesus. Só que o discipulado ele não se restringe apenas a esse grupo de pessoas. Nós identificamos que o discipulado ele pode ser aplicado, em primeiro lugar, para os novos convertidos, em segundo lugar, para aqueles que se desviaram também, aqueles que se afastaram. Por que eu digo isso? Porque se em algum momento de suas vidas eles decidiram parar, se em algum momento da sua trajetória de fé eles optaram em abandonar Jesus, abandonar a fé, é porque alguma coisa concernente à Bíblia, concernente a Deus, concernente à palavra de Deus, concernente à igreja, não ficou bem claro, não ficou bem específico para essa pessoa, e ela então se desviou por alguma circunstância da vida. Então o discipulado, além do novo convertido, ele também pode ser direcionado para aquela pessoa que se afastou, aquela pessoa que se desviou. E muitas vezes nós negligenciamos esse grupo de pessoas, ficamos tão felizes, tão alegres com o pecador que se arrepende, aquele que se converte pela primeira vez, e muitas vezes esquecemos aquele que está retornando à igreja, o filho pródigo, a ovelha que se perdeu. Esses 2 grupos requerem de nós uma atenção. Só que existe um terceiro grupo de pessoas que se faz necessário voltarmos a nossa atenção para essas pessoas também, que são os não crentes. Então eu entendo que além do novo convertido, além do desviado, do afastado, o não crente também pode ser alcançado pelo discipulado, porque eu não preciso necessariamente esperar a pessoa entrar na igreja, ouvir a pregação, se converter,
para eu então entrar em ação como um discipulador eficaz e eficiente e dar o discipulado para essa pessoa. Mas ao contrário disso, eu posso ir na contramão, eu posso usar o discipulado como uma forma de ganhar uma pessoa para Jesus. Então, essas três classes de pessoas devem ser alcançadas pelo discipulado: novo convertido, desviado e o não crente. Aí você pergunta, mas como é que inicia? Como é que começa o discipulado? Queridos, o discipulado, ele começa lá naquele momento que você conhece uma pessoa e você convida essa pessoa para vir à igreja. Ali começa o discipulado. Quando você fala, olha, vá na minha igreja, lá Deus vai falar com você. Ali começa o discipulado, e ele vai se desenrolando, à medida que essa pessoa recebe o convite, e esse convite vai fervendo no seu coração, até chegar o ponto dessa pessoa decidir, não, eu vou lá na igreja. E quando ela chega na igreja, algumas pessoas, a maneira como essas pessoas são recebidas nas nossas igrejas, vai determinar se essa pessoa vai permanecer, se essa pessoa vai voltar, e até se essa pessoa vai se converter. Por que eu digo isso? Porque o discipulado, quando ele começa no convite, ele parte do convite e vem para a recepção dessa pessoa na igreja. E aqui eu encontro um erro muito grande que nós incorremos muitas vezes. Quando o não crente chega na igreja, quando o não crente entra pelas portas da nossa igreja, e nós não damos a ele a recepção que ele merece. Até porque eu gostaria de saber e perguntar, com qual objetivo a igreja está na terra? Qual é o objetivo da igreja na terra? Ganhar almas. Qual é o objetivo das nossas reuniões? Ganhar almas. Qual é o objetivo dos louvores que devem e que são cantados aqui em cima? Tocar o coração daqueles que vêm à igreja, para que eles sintam tocados pelo Espírito Santo e se convertam. O objetivo dos louvores não é dizer que hoje eu estou aqui e você está aí, porque um dia eu estava aí e aí eu fui humilhado. Não, o objetivo não é esse. O objetivo não é dizer que hoje eu estou no palco e amanhã você vai ter que me ver brilhar. O objetivo não é esse. As mensagens que são pregadas nos púlpitos das nossas igrejas, qual tem que ser o objetivo? Expressar que um pregador fez toda a lição de casa e sabe colocar muito bem as palavras na sua oratória, e sabe expressar e dizer todo o conhecimento paliativo e teológico que ele tem? Não, o objetivo é ganhar almas, o objetivo é alcançar pessoas. Então, em um primeiro momento, irmãos, a recepção, ela é importante. E agora falando aqui para os meus amigos dirigentes, a recepção, ela é importante. Muitas vezes, hoje não se usa mais a palavra porteiro, né? Agora é recepcionista. Ficou chique o negócio. Só que muitas vezes a gente designa para tal função algumas pessoas que elas são boas, são bons pregadores, são bons cantores, mas não são as melhores pessoas ideais para ficar na porta recebendo pessoas. A gente coloca eles lá, e aí quando a pessoa chega na igreja, pode senhor, não olha no olho. E o meu pai dizia assim, que o aperto de mão representa o caráter da pessoa. Eu já cansei de chegar na igreja que o irmão só estende a mão assim, só estende a mão. Então procure colocar na recepção da sua igreja um conselho, uma pessoa, em primeiro lugar, que seja uma pessoa alegre, uma pessoa que, em segundo lugar, seja uma pessoa espontânea, uma pessoa que se importe com aqueles que estão visitando a igreja. Porque, claro, no âmbito geral, no templo sede, é difícil a gente contabilizar e perceber, esse é crente, esse não é. Mas na congregação, aonde o número é mais reduzido, o recepcionista, ele está ligado, ele sabe, esse aí nunca vem na igreja. Então, meu irmão, nós temos que entender que a recepção é importante. Por quê? Porque o não crente, o ambiente é estranho para ele, o ambiente não é familiar. Qual que é a tendência natural? Chegar e ficar lá no último banco, escondido,
né? Ninguém pode me ver, ninguém pode me observar aqui, ninguém pode me ver. O recepcionista, ele tem que estar esperto para colocar essa pessoa no melhor lugar. E qual é o melhor lugar? Qual é o melhor lugar, irmão? Na frente, o mais na frente possível. Quando você vai num teatro, quando você vai assistir um espetáculo, qual lugar você prefere? Eu prefiro o último, assim, que tem aquelas pessoas com cabelo desse tamanho, chapéu desse tamanho, que eu não vejo nada. Não, você prefere, você pagou, você quer o melhor lugar, para ter uma melhor visualização do espetáculo, da peça, do que for apresentado. Então, quando o recepcionista, ele pega o não crente, diz assim, ó, que bom que você veio, eu tenho um lugar especial para você, a gente estava esperando por você. Estava esperando? Estávamos esperando. Vou colocar você no melhor lugar da igreja. Pega na mão e vem cá, coloca na frente. Por quê? Porque aí ele vai ter um melhor acesso ao que vai estar acontecendo no culto. Ele vai estar focado nos louvores, vai estar focado na palavra. Meu irmão, eu tenho certeza, Deus vai usar quem vai pregar, Deus vai usar quem vai cantar, e essa pessoa vai ser alcançada pelo Espírito de Deus e vai entregar a sua vida a Cristo. Então a recepção é importante. Falando para vocês, agora eu viro o foco e falo para cá. O pastor colocou o melhor casal na recepção. O pastor colocou o melhor irmão para receber, o mais alegre, o mais feliz, o mais contagiante. Aí ele pega o não crente, coloca sentado no melhor lugar, do teu lado. Aí passa o culto inteiro, você não dá um oi, você não pega na mão, você não dá um abraço. O pastor fala, abraça quem está do seu lado. Eu nem conheço quem está aqui. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala para ele mesmo, mas não fala. Então, de nada adianta o recepcionista colocar a pessoa no melhor lugar, se eu e você, que ocupamos esses lugares, quando olharmos e percebemos que tem alguém do nosso lado, que não é comum estar ali, meu irmão, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que abraçar. O nosso pastor falou agora aqui, que nós somos a igreja que mais ganha, mas também é a igreja que mais perde. Por quê? Porque nós, em alguns aspectos, não sabemos nos relacionar, não sabemos manter um relacionamento, expressar a nossa alegria. Saia do seu lugar, cumprimente 3, 4, parece que a pessoa nasceu ali, está engessado, não sai do lugar. Meu irmão, o novo convertido, o não crente, quando ele chega na nossa igreja, ele tem que se sentir bem, ele tem que olhar e dizer assim, ó, que alegria, eu fui lá, nunca pisei o pé naquela igreja, mas eu cheguei lá, me colocaram no melhor lugar. Eu cheguei lá, ninguém sabia o meu nome, mas todo mundo veio perguntar, para saber qual era o meu nome, aonde eu morava. Eu vou voltar naquela igreja, aleluia, eu vou voltar naquela igreja. Então, há um primeiro momento, a recepção. Como é que nós estamos recebendo os não crentes na nossa igreja? Como é que nós estamos recebendo os não crentes na nossa igreja? Será que estamos recebendo de uma forma amorosa? Ou estamos recebendo, mais um pecador que chegou aqui que precisa de salvação? A ênfase do ministério de Jesus foi o amor. E nós só estamos aqui por causa do amor de Deus. Um ato que independe de uma reciprocidade. Ou seja, eu amo e Ele me ama de volta. Não, antes de nós amarmos a Deus, Ele nos amou primeiro. Você concorda com isso? Eu nem conhecia Deus, Ele já olhava do céu para a terra e já projetava, já pensava na minha vida. Você nem havia nascido, você estava no útero da sua mãe, mas Deus já olhava para você, Ele te amou. Deus amou você, e você está amando o teu próximo? Você está amando o não crente? Vamos para frente. A pessoa chegou na igreja. Infelizmente tem que dar uma nota aqui, irmãos, porque teve escola dominical, os irmãos chegaram antes para a escola dominical, deixaram o carro ali, agora os irmãos chegaram depois e trancaram. Os carros dos irmãos estão trancados ali. Tem uns 5 irmãos que colocaram o carro ali. Eu precisava que os irmãos fossem lá tirar o carro para os irmãos que estavam na escola bíblica dominical puderem sair. Faltou ali nós vemos um porteiro, foi passada a placa, já foi passado, mas não foram lá, né? Esses carros aqui tem que sair, irmãos.
Tem que ir lá só tirar do local para os irmãos sair depois. Por quê? Tá, aqui nesse barracão também tem que tirar 4 carros que estão aqui. Vai ser passada a placa, irmãos, olhem. Amém. Diga comigo assim: recepção. Não, irmão, você fingiu que falou. Diga: recepção. É importantíssimo para o crescimento da minha igreja. Amém. Segundo ponto importante que eu percebo aqui: a pessoa chegou na igreja, entrou, foi bem recebida, se sentiu à vontade, o pastor pregou, o cantor cantou, foi uma bênção, acabou o culto e não foi feito o apelo. Meu irmão, o apelo não pode ser negligenciado. O apelo não pode ser deixado de lado. O apelo não pode ser assim, quando no apagar das luzes. Ah, irmão, tem alguém aí? O pessoal já indo embora. Tem alguém? Não, irmão. Tem que ser dado uma maior atenção para esse momento. Porque o que adiantou a palavra ser ministrada, o Espírito Santo convencer o pecador do seu pecado, se o apelo for negligenciado? Eu fiz questão de colocar isso nesse manual. Sabe por quê? Porque algumas pessoas não sabem. Aconteceu isso na minha vida. Com 13 anos de idade, eu decidi: eu vou ser crente. Tinha feito primeira comunhão, minha mãe desviada da igreja, meu pai nunca foi crente. E eu entrava assim na igreja católica, e eu dizia assim: Deus é mais que isso, eu preciso de mais. E aí, induzido pelas minhas avós e meu avô, eu comecei a ir à igreja evangélica. E um dia eu disse: eu vou na igreja hoje e eu vou aceitar Jesus. Cheguei e disse: hoje eu vou aceitar Jesus. E fiquei lá no primeiro banco. A hora que o pastor fazia o apelo, eu me jogo. Eu sou o primeiro. Passou o culto, pregou, cantou, e não foi feito o apelo. Meu tio está lá atrás, ele sabe. Não foi feito o apelo. E eu voltei para a casa da minha avó, frustrado. Eu disse: vó, eu vim para a igreja hoje para aceitar Jesus, só que o pastor não fez o apelo. E ele disse: mas não é por isso, eu vou lá na casa do pastor agora, para buscar ele. E quando ela está saindo para ir buscar o pastor da igreja, está passando um irmão, indo da igreja para casa, pai do Ricardo, presbítero irmão Renato, que é missionário hoje. Ele está passando para ir embora, minha avó chama ele: irmão Renato, o Cleito veio para a igreja hoje para aceitar Jesus, mas o pastor não fez o apelo. Ele falou: mas não é por isso, eu vou ir agora. Deixou algumas coisas em casa, voltou e orou por mim, e eu aceitei Jesus dentro da casa da minha avó. Poderia ter sido na igreja, mas o apelo foi negligenciado. Aí você fala: que bonito, aceitou Jesus. Aí cheguei em casa, meu irmão, por alguns momentos da minha vida, eu fui menosprezado pelos meus pais. Meu pai por não ser crente, minha mãe por ser desviada. Você vai ser crente agora? Você deixou essas coisas da sua avó entrar na sua cabeça? Você vai ser crente daqueles crente doido? Ela falava isso para mim. E se não bastasse isso, com 15 anos de idade, Deus me deu o desejo de pregar. E eu comecei a pregar. E eu dizia: pai, me leva para pregar. Ele dizia: não levo, vai de bicicleta. Aí lá ia eu de bicicleta. Pai, me leva para pregar? Não levo. Aí um dia, ele viu que eu não ia desistir. Ele falou: não, eu vou levar esse rapaz na igreja. Aí um dia começou a me levar até no ponto de ônibus. Depois começou a me levar até no terminal. Depois começou a me levar até na igreja e voltar, e eu tinha que voltar embora. Aí um dia ele foi para a igreja, me levou, ficou no culto, eu preguei, e meu pai aceitou Jesus como Salvador. E hoje eu digo: eu e minha casa servimos ao Senhor. Está aqui o irmão Zezinho, cadê ele? Está ali, congrega lá no Jardim 2, meu pai, minha mãe e meu irmão. Mas, por que eu digo isso? Porque eu perseverei. Mas eu me lembro, irmãos, que depois que eu aceitei a Jesus, ninguém me ligou. Depois que eu aceitei Jesus, ninguém me mandou uma mensagem: que bom que você aceitou Jesus, que bom que você se converteu, conte comigo. Se não fosse o apoio do meu tio, se não fosse o apoio da minha avó, se não fosse o apoio do meu avô, talvez eu teria até me afastado. Então a recepção é importante,
O apelo é importante, só que o processo de continuidade não pode ser negligenciado também. E aí o que acontece? A pessoa saiu do lugar, aceitou Jesus, irmão, eu fico doente. Quando eu estou num lugar e a gente faz o apelo, e a pessoa vem para frente, aceita Jesus, e ninguém, irmão, ninguém sai do banco ou do púlpito para vir abraçar a pessoa. Você sabe muito bem, porque você já passou por isso, você que não nasceu num lar cristão, a batalha que é para uma pessoa sair do banco e vir aqui aceitar Jesus. Ela fica pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Mas se eu for, o que vão falar depois? E a minha mãe, e o meu pai, e lá no trabalho, vão me apelidar, vão zombar de mim. Mas ela decide, sai do lugar, aceita Jesus e fica aqui na frente parado. E a igreja, que era para estar em júbilo, que era para estar em festa, nem faz caso algum. Qual que é o processo? Qual que é a sequência? A pessoa veio à frente e aceitou Jesus, vem alguém e abraça. Se é um jovem, vem um jovem. Se é um irmão da terceira idade, vem um irmão da terceira idade. Se é uma irmã, se é uma mulher, vem uma irmã do ciclo de oração. Exatamente, meu pastor. Exatamente. Tem que ser automático. Tem que ser algo que o pastor não precisa estar apontando. Desce lá, vai lá. A igreja tem que se alegrar. Irmãos, muitas vezes a gente faz mais festa com uma cura de câncer, que é bom, é maravilha Deus curar. Muitas vezes a gente faz mais festa com uma cura de osteoporose, né? Com uma cura de gripe, do que com a salvação de um pecador. Qual que é o processo? A pessoa aceitou Jesus, alguém vem e abraça, e aí vai começar agora a parte prática do discipulado. O que tem que ser feito? Não, dá um abraço e manda embora. Não, você tem que pegar o nome. Então o Ministério de Discipulado, juntamente com a nossa igreja, nós desenvolvemos uma ficha de decisão. Tiago, me ajuda aí. Está aqui a ficha de decisão, que toda congregação tem que ter. Se não tem, nos procure depois e leva lá para a sua congregação. Por quê? Porque aqui você vai pegar o nome da pessoa, o telefone da pessoa, o endereço da pessoa, para num prazo de no máximo, olha irmão, no máximo 48 horas, você mandar uma mensagem, ligar para a pessoa, ter um contato com essa pessoa. Por quê? Porque é uma batalha, para ela sair do lugar e vir aqui aceitar Jesus. E quando ela sai da igreja, ela bota o pé lá fora, você acha que o diabo ele faz o quê? Eu disse uma frase aqui um dia num culto, e até algumas pessoas ficaram assustadas, e eu vou repetir e falar para você: não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele vai fazer a parte dele, ele vai chegar lá fora para a pessoa e vai dizer assim: desiste, que coisa é essa que atitude é essa que você tomou? Não conta para ninguém. Se a igreja não se posicionar agora, e mandar uma mensagem, dizer, estou contigo, não desiste, vamos andar junto, vamos caminhar, pode contar comigo, com o meu pastor. Se a igreja não se demonstrar interessada, o inferno vai se demonstrar interessado. Então quando a ficha de decisão ela é negligenciada e deixada de lado, a pessoa entrou no nosso culto, passa uma semana, duas, ninguém fez contato, essa pessoa não vai voltar. Obrigado, Tiago. Feito o contato, ligou para a pessoa, se apresentou, tudo isso está aqui no manual, lê depois. O que você tem que falar? Mas o que eu digo? Liga em nome do seu pastor, estou ligando em nome do meu dirigente, para dizer que você é muito bem-vindo. Porque o que eu entendo? Quando a pessoa dá um nome aqui, muitas vezes a gente pensa, o pastor discipula, o líder de jovens discipula. Não, como seria lindo, irmão, se você observasse as pessoas aceitando Jesus aqui, no final chegasse: pastor, me dá essa ficha aí dessa pessoa, me dá o nome dessa pessoa que aceitou Jesus, que eu quero ser o pai espiritual dessa pessoa, eu quero andar com essa pessoa. Você vai estar auxiliando o crescimento da obra de Deus. Então a pessoa deu um nome, você ligou para a pessoa, você vai se apresentar, você vai dizer: eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, estamos felizes, estou ligando em nome do nosso pastor, em nome da nossa igreja, em nome da nossa congregação, estamos felizes por você estar frequentando a nossa igreja, estamos alegres, e queremos nos colocar à disposição, para se possível um dia ir na sua casa. Irmão, quando eu ligo aqui na sede, geralmente é o Tiago, a família dele, a gente designa algumas pessoas, mas quando eu ligo, geralmente, as pessoas falam: que bom, eu quero uma visita.
E aí quebra-se aquela barreira. É claro que não é 100%, tem pessoas que ficam meio assim, mas na grande maioria, as pessoas são acessíveis. Elas só estão esperando você sair da sua zona de conforto. Elas só estão esperando você sair da sua inércia, né? Você está parado, está inerte. Elas só estão esperando você se movimentar e ir até elas. Então a pessoa recebeu a ligação, aceitou. Agora entra a questão prática. O discipulado, nós fizemos uma leitura no campo de Blumenau e nós entendemos que o discipulado ele funciona de duas formas: ou na casa da pessoa, ou em classes na igreja, 1 hora antes do culto. Aqui na sede, vou usar o exemplo da sede, nós temos discipulado nas casas, mas nós também temos discipulado na igreja, para pessoas que não podem receber a gente em casa, porque talvez o pai não é crente, a mãe não é crente, vai gerar aquele desconforto, então faz na igreja, sempre 1 hora antes do culto. Por quê? Qual a estratégia? O novo convertido ele precisa ser ministrado. O novo convertido ele precisa ser ministrado. Então faz o discipulado 1 hora antes do culto, ele vem para o discipulado e já fica no culto, já fica adorando ao Senhor. O pastor Ferreira falou algo aqui muito interessante ontem, e eu achei engraçado. O crente bom, o bom, ele vem 2 vezes por semana, pastor, é isso? 2 vezes por semana. O crente ótimo é 3 vezes, e o excelente é todo culto. Então o novo convertido ele precisa estar sendo ministrado. Então se você marca uma turma 1 hora antes do culto, por exemplo na quinta-feira, que o Tiago é o professor, é cerca de 20, 25 pessoas que já vêm para a noite da vitória e participam do discipulado antes. Então é uma forma, é uma estratégia. No seu manual, lá na página, a partir da página 90, 94, 95, o discipulado passo a passo. Quero falar um pouquinho sobre isso, meu tempo já está esgotando. Na página 97. Imaginemos, irmãos, que você agora tem um grupo. Você vai na casa de uma pessoa. Você vai lecionar uma classe na igreja. Preste atenção. Vamos imaginar que agora você tem um grupo formado, e agora você vai lecionar. Agora você vai chegar na casa da pessoa ou na classe na igreja. Primeira coisa importante que você tem que observar: entre no local de uma forma descontraída. Na grande maioria na casa da pessoa. Você não pode chegar na casa da pessoa de cabeça baixa, entristecido. Uma alegria estar aqui. Estou aqui porque meu pastor mandou. Eu tenho um compromisso daqui a 10 minutos, o celular tocando e você, só um pouquinho, oi, e a pessoa fica lá. Então você tem que entrar na casa da pessoa ou na classe de uma forma descontraída, para gerar na pessoa alegria, satisfação de você estar na casa dela. Aí você vai iniciar o discipulado, inicie com uma oração. O que diz ali no ponto 2? Inicie com uma breve oração, em voz baixa, sem manifestações de dons. Eu sei que todo mundo que está aqui é cheio do Espírito Santo. Eu sei que todo mundo que está aqui, ou tem alguém vazio aqui? Quem é cheio do Espírito Santo, levante a mão. Tá bom, tá bom. Você vai chegar na casa da pessoa, meu irmão, e como diz o pastor Jander, não chega largando um labacheia. A pessoa não vai entender. A pessoa vai, o que esse camarada está falando? Você vai começar com uma oração. A pessoa te recebeu lá. Ou na classe, na igreja. Você vai chegar, você não vai assustar ninguém. Deus, você vai começar com uma oração. Deus, é uma alegria estar aqui na casa do irmão tal, da pessoa tal, que de uma forma tão amigável abre as portas da sua casa, ou de uma forma tão gentil saiu de sua casa e veio na classe na igreja. Nós queremos, Pai, nesse momento te adorar, e queremos que todo o ensino que for aqui ensinado possa alcançar o coração dessa pessoa, e que esse momento na casa desse irmão, ou aqui na igreja, seja uma bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Noventa e nove.
começa no 97, né? O título é no 97, tá certo? Depois é 99. Queridos, você iniciou com uma oração. Pergunte como foi o dia da pessoa. Crie um diálogo com a pessoa. Muitas vezes a gente chega na casa da pessoa, vai lá, vim aqui para dar o discipulado, abre a Bíblia aí, Mateus 4, vamos lá, e vai, e fala, e a pessoa fica assustada. Você tem que criar, acima de tudo, como foi falado anteriormente, um relacionamento com a pessoa. Como é que foi teu dia, meu amigo? Você tem que gerar uma comunhão, uma intimidade, uma amizade. O discípulo tem que olhar para o discipulador e ver nele um referencial, uma pessoa a quem contar nas horas difíceis, uma pessoa a quem ele pode expressar os seus momentos de crise, as suas mazelas, as suas tristezas. O discípulo tem que olhar para o discipulador e ver um exemplo, e ver uma pessoa de bom testemunho, porque o discipulado, como eu falei no início, ele não se restringe apenas ao material, e sim à minha vida. Como é que eu vou falar para o meu aluno orar se eu não oro? Como é que eu vou falar para ele ler a Bíblia se eu não leio a Bíblia? Como é que eu vou falar para ele buscar a Deus se eu não busco? Como é que eu vou falar para ele dar um bom testemunho se eu não dou um bom testemunho? Então, o aluno tem que olhar para o discipulador e ver nele um exemplo a ser seguido. Então você vai criar uma intimidade, uma amizade. 4, usar a Bíblia é essencial, irmão. Eu já vi pessoas que vão para o discipulado e não levam a Bíblia. Você vai ensinar o quê? Ande com a Bíblia, esteja com a Bíblia, ame a Bíblia. Vamos correr aqui. Ponto 5, dê a introdução do assunto. Tiago, presta a revista aí. Essa aqui, irmãos, é a revista do Discipulado 1. Do Discipulado 1. Ela é composta por 10 lições. Noções básicas e elementares para o início da fé cristã. Como diz o nosso pastor, tem o feijão. Vai chegar a época, né? Da carne, do feijão. Aqui é aquele arrozinho amassado, aquela papinha, que a pessoa precisa saber como orar, o que é oração, conhecendo Deus, o amor de Deus, o plano da salvação, o novo nascimento. Quem é o Espírito Santo? Conhecendo a igreja, ganhando pessoas para Cristo. Tudo nessa revista. Eu sempre digo, nas capacitações que nós fizemos no campo, fomos em 6 setores esse ano, queremos ir em todos até o final do ano, para fazer capacitação, para estar mais perto, responder dúvida. Eu sempre digo que se você se deter ao conteúdo da lição, você vai dar um bom discipulado, porque a revista em si, ela é autoexplicativa. A revista, o texto é excelente. Então não queira incluir coisas que não existem. Aí dentro do ponto 5, ali no segundo parágrafo, diz assim: nunca levantar assuntos polêmicos. Nunca levantar assuntos polêmicos, ou assuntos que a pessoa não vai entender. Não teologizar é a palavra. Vamos falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus no grego. O que é grego para novo convertido? Não, porque Deus no hebraico. O que é hebraico? Então não levantar assuntos polêmicos. Você não levantar assuntos polêmicos. Assuntos que vai deixar a pessoa em dúvida sobre Deus, sobre o céu, sobre arrebatamento, ou sei lá. Ah, mas Cleito, e se a pessoa levantar um assunto polêmico? Como já aconteceu comigo. Alguns irmãos já sabem que eu já contei. Estava num discipulado e o casal me perguntou: posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Adão tinha umbigo? Era a dúvida, irmão. Aí eu parei para pensar, meu Deus, pensei, meio que pergunta besta, mas daí eu comecei a meditar, puxar no raciocínio, era lógico, porque eu falei que Adão foi criado, Deus fez. O que é umbigo, irmãos? O umbigo representa que houve uma gestação, e que eu estava ligado com a minha mãe através do cordão umbilical. E Adão não foi gerado? Adão não passou pelo ventre? Tinha ou não tinha umbigo? Quem acha que tinha? Quem acha que tinha, levante a mão. Quem acha que não tinha? Eu vou dizer o que eu respondi. Eu disse assim: olha, presta atenção na minha resposta. Olha para cá, olha a resposta. Queridos,
Se tinha ou não tinha, eu não sei. A minha resposta foi essa: se tinha ou não tinha, eu não sei. Agora, se não tinha, o que impediria Deus de, enquanto o boneco estava lá sendo formado, Deus ir lá e fazer um buraquinho? Nada. Se tinha ou não tinha, eu não sei. O que importa é que hoje eu tenho e você também tem. Essa foi a minha resposta. Porque existem assuntos, queridos, que não tem como você sair. Não, mas eu sei como sair. Eu enrolo aqui, eu enrolo ali e saio pela tangente. Muitas vezes o discípulo ele vai fazer uma pergunta para você para te testar. Muitas vezes o discípulo vai fazer uma pergunta para ver se você conhece. Ele sabe a resposta. E ele vai ver se você vai ser sincero. E ali ele já vai provar o teu caráter. Se você dá um jeitinho, se você enrolar, ele vai, esse aí não é um bom discipulador. Cleito, o que eu faço quando eu não sei? Seja sincero, eu não sei. Mas agora eu não sei, mas eu vou procurar saber e ainda hoje eu te ligo. Se não te ligar, no próximo encontro eu vou achar a resposta e vou te trazer a resposta. Seja sincero, não enrole. Estão debatendo aqui se tinha ou não tinha ainda? Tinha, pastor? Tinha um bico, então tá certo. Deu a lição, abordou o assunto, não levantou assunto polêmico, deu tudo certo. Ouça as perguntas. Depois que você ouviu as perguntas, a cada término de uma lição, tem algumas perguntas que a própria lição, ela aborda. Irmão, incentive o seu aluno a responder essas perguntas, porque ele vai exercitar o conhecimento. Então fez o discipulado 1, qual que é o procedimento? A pessoa está apta ao batismo. Nosso pastor mencionou aqui que o nosso desejo é não batizar mais pessoas que não estejam sendo discipuladas ou que não tenham concluído o discipulado. E eu glorifico a Deus por isso, porque quando a gente batiza uma pessoa que não sabe nada sobre Deus, que não conhece nada sobre a Bíblia, a gente apenas está dando um banho, irmão. A gente apenas está molhando essa pessoa. Agora, quando a gente batiza alguém que conhece a palavra de Deus, alguém que conhece Deus, que sabe o que está fazendo, essa pessoa vai sair do tanque e no outro dia já vai estar frutificando para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Então ouça as perguntas, responda a lição. Batizou, o que acontece? Batizou, encerra? Não. Aqui, Tiago. Discipulado 2. Irmão, se aqui é a papinha, aqui já é uma feijoada, aqui já é um acarajé, algo mais consistente. Por quê? Porque aqui fala de coisas básicas, que precisam ser faladas, é claro, mas de coisas simples, coisas que lá na frente a pessoa vai dizer, mas tão simples aquilo, mas é preciso, porque a pessoa está iniciando. Agora aqui vai falar sobre o quê? Como o pastor falou, dízimo, que muitas vezes para um novo convertido, se você já chega falando, ele vai se assustar, porque ele não conhece, ele vem com uma mentalidade lá do mundo, de que, como o pastor falou, de que dízimo é para pastor, de que dízimo é para aquilo, e infelizmente o surgimento dessas igrejas neopentecostais, tem colocado todas as igrejas pentecostais no mesmo saco, que todo mundo rouba, que todo mundo faz isso. Então, existem momentos para se falar, e depois que a pessoa batizou, ela vai para esse curso, que é o discipulado 2, vai falar sobre o que aqui? Santificação. Quem é que sabe o que é santificação? Amém. Quem é que sabe o que é arrebatamento? Quem crê que Jesus vai voltar? Vai voltar, irmão. Fala tudo aqui. Arrebatamento. O que é Santa Ceia? A pessoa está tomando Santa Ceia, o que é o pão? O que é o suco? Tudo aqui. Discipulado 2. Algo mais consistente que a pessoa precisa aprender. Então imagine comigo, 2 meses, mais 2 meses, é 4 meses, que você está lá ministrando, ensinando, mostrando, meu irmão, essa pessoa, que passa pelo discipulado 1, pelo discipulado 2, essa pessoa, não vai ser qualquer ventozinho de doutrina que vai tirar essa pessoa da igreja, não vai ser qualquer conversa fiada dessas igrejolas por aí, que vai tirar essa pessoa da igreja verdadeira de Cristo, não vai ser.
vai ser uma pessoa firmada, alicerçada na palavra de Deus. Então esses são os materiais. Terminou, o que tem ali? Já estou encerrando que o pastor Lintos já está me olhando torto. Terminou, certificado. A gente aqui na sede, nós entregamos certificado sempre na noite da vitória. Por quê? Porque é o maior culto que vem pessoas não crentes. Então é uma forma de gerar um momento na pessoa assim, poxa, se a pessoa fez o curso, tem até certificado, eu quero fazer também. Então nós entregamos o certificado para a pessoa, né? Não é reconhecido pelo MEC, né? Mas é um certificado, que a pessoa fez um curso, concluiu. Então esse é o procedimento, discipulado 1, discipulado 2, você está lá na casa da pessoa, a pessoa abriu as portas para você. Aí eu quero encerrar com dois assuntos. Primeiro, um perigo muito grande: fuja da aparência do mal. Como assim? Não entendi. Fuja da aparência do mal, é simples. Vai ter pessoas que vão querer ser discipuladas, pessoas carentes, pessoas com crises no seu matrimônio, no seu casamento, pessoas enfrentando crises financeiras, e elas vão olhar para você e você vai ser o exemplo. Então, se é uma mulher, irmão, vai com a esposa. Se é um jovem, não vá sozinho. Fuja da aparência do mal. Aconteceu comigo também, aqui na sede. Aceitou Jesus um rapaz, e ele disse assim: olha, eu quero fazer o discipulado. Eu disse: amém, vou lá na sua casa. Só que assim, pastor, lá na minha casa não dá porque eu estou reformando. Agora eu estou morando no meu estabelecimento. Tem como ser lá no meu estabelecimento? Eu falei: ok, podemos, já conheço o estabelecimento, vamos lá. E aí eu fui me inteirar de onde era o estabelecimento. Irmão, era um motel. Aí um dia eu estava viajando com o pastor Nilton, não sei se o pastor lembra, eu falei: pastor, tem um camarada lá na sede que quer ser discipulado, só que ele é dono de um motel, e a casa dele está em reforma, e ele tem uma suíte lá no motel, que ele está com a esposa, e ele quer que eu vá lá dar o discipulado. O pastor olhou para mim assim: fuja da aparência do mal. Fuja da aparência. Por quê? Por quê? Não, mas você só vai lá dar o discipulado, irmão. Na época eu tinha um Corsa verde. Vamos imaginar, era lá para as bandas de Indaial. Eu não fui, irmão, só para você ter uma... eu não fui. Mas vamos imaginar que eu fosse. Aí você está indo lá para Rio do Sul, quarta-feira à tarde, 2 horas da tarde, aí você sabe que eu tenho um Corsa verde, aí você está passando na BR-470, você vê: mas peraí, esse carro eu conheço, é do obreiro lá da sede, do Cleito, líder de discipulado. Mas o que ele está fazendo no motel 2 horas da tarde, numa quarta-feira? Aí já vê coisa que nem existe, mas eu acho que tinha até uma mulher junto com ele. Irmão, tem que fugir da aparência do mal. O que eu fui? Falei: irmão, é complicado, né, para mim, tal, me deslocar, tal. E aí, resumindo, fizemos o discipulado aqui na igreja, num horário alternativo. Então tem que fugir, você tem que fugir. Sabe que a mulher vai estar sozinha, irmão? Não vai sozinho, leva a esposa. É um jovem, não vá sozinho, porque a gente tem que vigiar. Dá uma olhadinha de canto de olho para quem está do teu lado e fala assim: vigia. Amém. Fique de pé, por favor. Eu encerro com o ponto 10. Pega o manual aí. Ponto 10. Página 102. O que diz aí, irmão? Evite encontros com lanche, café, jantar, almoço. Por quê? Por quê? Não, mas quando eu chego lá na casa, sempre tem um café. Não, se tiver um café, fique nas palavras que a Bíblia diz: o que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Tome o café. Agora, não constranja a pessoa todo dia que você vai lá na casa: estou indo aí te dar o discipulado, prepara aquele café. A pessoa, ao invés de olhar para o relógio e dizer assim: esposa, vamos se preparar, porque hoje é quarta, o discipulador vem aqui. É uma bênção quando ele vem aqui, é uma bênção, a minha casa é tocada, sabe, e tem algo diferente, a atmosfera muda, a presença de Deus é real aqui na nossa casa. Quando a gente constrange a pessoa a sempre fazer alguma coisa e tal,
A pessoa vai lá no relógio e diz: esposa, o discipulador está vindo aí, fecha a geladeira porque o devorador está chegando. A pessoa vai ficar envergonhada. Você tem que ser, não um peso na vida do seu discípulo, você tem que ser uma bênção. Quantos aceitam essa proposta de ser uma bênção? Se ofereceu café, tome. Se não ofereceu, sai dando glória a Deus, entrega o jejum em casa mesmo, glorifica a Deus assim. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Espírito Santo, eu quero te louvar, te agradecer por esse momento. Pai, aqui estão pessoas que entendem o chamado, pessoas que compreendem que fazer discípulos não é uma visão apenas da igreja, não é uma visão da Assembleia de Deus, mas é uma visão que vem do céu, porque Jesus disse que devemos ir fazer discípulos. Senhor, que essas pessoas saiam daqui nesse domingo motivadas, alicerçadas e fortalecidas para fazerem a diferença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você diz amém.